Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 11, que traz o assunto A Traição e Prisão do Servo. Essa lição é baseada no capítulo 14 de Marcos, que por sinal é o maior capítulo deste livro, e ele dá muita atenção e ênfase, a esse episódio da traição e prisão de Jesus. O texto áureo diz assim: E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, verso 36. A verdade prática diz assim: o cristão fiel diariamente sacrifica a própria vontade em prol da vontade de Deus. E a nossa leitura bíblica, ela está no capítulo 14 de Marcos, do verso 27 até o 52. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: E Jesus disse aos discípulos: Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos nós, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E levantem-se, vamos embora. E eis que o traidor se aproxima. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais, sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me?
como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo e ensinando, e vocês não me prenderam, mas isto é, para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro fala a respeito da adoração, o segundo fala sobre a traição e o terceiro fala sobre a prisão de Jesus. Nossa lição se desenvolve nesses 3 tópicos, tá bom? Antes de entrar na lição, eu preciso pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like se você estiver gostando dessa lição, dessa aula, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aqui embaixo tem um botão escrito compartilhar. Clica nesse botão, você pode direcionar esse link nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Fique à vontade para compartilhar e assim você também vai estar divulgando a palavra de Deus através deste canal, tá bom? A todos aqueles que já são inscritos, que já nos acompanham, que já nos assistem, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Aqui também na descrição desse vídeo eu vou colocar o link das lições anteriores, caso você tenha perdido a lição de número 10, 9, 8, 7. Se você entrar no nosso canal aqui, tem uma playlist com todas as lições dessa revista, tá bom? Então, se você quiser acompanhar, fique à vontade, será um prazer tê-lo aqui no nosso canal para assistir e ser edificado através da palavra de Deus. Eu quero dizer que aqui no nosso canal nós temos semanalmente 2 vídeos de escola bíblica. Um dessa revista aqui que nós estamos estudando, Marcos, apresentando Jesus como um servo, da qual nós chegamos hoje à lição de número 11. Fora essa, nós temos a outra revista da CPAD, que é essa aqui, que nós estamos estudando, A Justiça Divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. Também estamos estudando essa revista. Fora isso, nós temos diariamente, às 6 da manhã, uma palavra, todos os dias, para edificar a sua vida. De segunda a sexta, nós estamos aqui com uma palavra para dar direcionamento à sua vida. Então é importante a sua inscrição no nosso canal com a ativação do sino para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? Então é isso. A introdução da nossa lição diz assim, o capítulo 14 é o mais extenso do Evangelho de Marcos e continua a revelar o jogo de contraste típico desse evangelista, instigando o leitor a se posicionar diante de Jesus. A adoração ou traição. Perante Cristo não há neutralidade. Temos outra exclusividade do Evangelho de Marcos, o alvoroço da fuga, e um jovem anônimo deixa sua capa, o lençol, para trás e corre desnudo. Então aqui, como o comentarista fala, esse é o maior capítulo do Evangelho de Marcos, né? Dando muita atenção e alguns detalhes inéditos também que não estão nos outros evangelhos. E Marcos, ele descreve isso para nós. Então é importante nós prestarmos atenção que essa lição ela tem muitos detalhes, tá? Primeiro tópico, a adoração. E o primeiro ponto aqui é o ódio. Marcos capítulo 14, verso 1. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Era a véspera da Páscoa, quando o povo judaico celebra a libertação do Egito, conforme Deuteronômio 26. A Páscoa dava início à festa dos pães sem fermento, com duração de 1 semana. Êxodo capítulo 12. Multidões vinham de todos os lugares até Jerusalém para participar de uma semana de festejo. Euforia para os judeus
e uma grande tensão para os romanos, tendo motins, enviavam tropas especiais para Jerusalém e mesmo o governador vinha de Cesareia para ficar disponível caso surgissem problemas. Então aqui nós temos o início da Páscoa, né? Temos o início da Páscoa e é nesse momento que Jesus será crucificado, que Jesus será preso e crucificado. Então, Jesus, ele é o próprio Cordeiro da Páscoa. A Páscoa é uma tipologia de Cristo. Ela surgiu por causa de Cristo, né? É o antitipo de Cristo. É uma tipologia fazendo menção à obra redentora que Jesus faria no futuro. Por essa ocasião, Jesus, ele morre nesse período da festividade da Páscoa. Aqui, então, nós vemos o ódio da parte de três tipos de gente, né? Três tipos de pessoas. Primeiro, os fariseus, os escribas e os anciãos. Esses três aqui, ó, conforme diz aqui no início do comentário e também no verso 1, principais sacerdotes, escribas e anciãos procuravam prender Jesus, né? De uma forma que não chamasse muita atenção, porque eles temiam o povo que respeitava Jesus como sendo o profeta, um profeta. Alguns já o reconheciam como o Cristo, então eles tinham esse pequeno receio, tá? Segundo ponto aqui fala a respeito do amor, verso de número 3. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Eis outro exemplo da famosa técnica sanduíche, característica aqui de Marcos. Uma linda declaração de amor está encravada entre os registros de ódio e traição. Como de costume, a história do meio provê a chave de compreensão do todo. Marcos faz um oportuno contraste entre a traição dos líderes judaicos e de Judas e o gesto de fidelidade de Maria. João relata que se trata de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Capítulo 12 de João. Seu amor por Jesus é escancarado em todas as 3 vezes em que, mencionada nos evangelhos, Maria está aos pés do Senhor. Lucas capítulo 10, João capítulo 11 e também capítulo 12. Desta feita, o fato se dá na casa de Simão o leproso. Então nós já conhecemos essa passagem em que Maria vem, derrama aquele precioso perfume sobre Jesus e acontece ali aquela crítica da parte dos próprios discípulos que queriam vender aquele perfume para dar de oferta, né, para os necessitados, os pobres, e a gente sabe que não era essa a intenção, mas o fato interessante aqui é que eles acham que investir em Jesus ou ofertar algo precioso a Jesus é um ato de desperdício. Essa é a grande visão equivocada desses discípulos aqui nesse episódio. Em contraste com isso, Jesus elogia a atitude de Maria e diz que aonde for pregado esse evangelho, o que ela fez será falado, né? Para que ela tenha memória em meio a esses acontecimentos. Então isso aqui é uma atitude muito bonita, recompensa, seria até, podemos dizer, uma recompensa de Jesus pelo que ela acaba de fazer a ele. Aqui, no terceiro ponto, é o reconhecimento. Vamos falar exatamente disso. Verso de número 9. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. O gesto de Maria gera escândalo e murmuração, sendo tido como desperdício de dinheiro, em especial diante dos pobres. Jesus, porém, elogia
revelando que Maria antecipou-se a ungí-lo para a sepultura, ou seja, discerniu que o mistério do Evangelho é revelado no sofrimento e morte de Jesus. Então aqui embora Jesus tenha pregado muito e falado a respeito desse momento da sua crucificação e morte, e possível depois, aconteceu a sua ressurreição, nós entendemos que alguns dos discípulos já tinham isso na sua cabeça de uma forma clara. Então, o comentarista aqui nesse ponto fala que Maria entendia isso e que propositalmente ela foi ungir Jesus para que ele tivesse com o perfume apropriado, para o seu funeral. Então, Jesus ele encara isso como sendo até um sinal de Deus para que ele fosse e cumprisse de fato a sua missão. Eis aí então a forma de Jesus elogiar, entendendo o que está acontecendo ali naquele ambiente, naquele momento. O segundo tópico aqui é a respeito da traição. E o primeiro ponto é traição em meio à comunhão, verso 18. O que come comigo me trairá. Após o anúncio de Jesus, que seria traído por alguém de seu círculo próximo, Marcos narra os preparativos para um cenário familiar, a ceia de Páscoa. Novamente, Marcos capítulo 11, Jesus comissiona uma dupla de discípulos e demonstra presciência divina. Discípulos seguem um homem carregando um cântaro de água, algo incomum para a cultura da época, pois era uma tarefa típica de mulheres, e obtém do dono da casa a permissão para realizarem a ceia de Páscoa em um espaço, um cenáculo mobiliado e pronto. Então, como de costume, os judeus aqui iriam celebrar a Páscoa, precisariam de um cenário, um lugar para celebrar, conforme Êxodo capítulo 12. Eles matariam um cordeiro, preparariam ali aquela ceia, aquela refeição, e em comunhão sentariam à mesa para comer e para desfrutar desse momento de comunhão. E em meio a isso, o traidor estaria com eles, Vemos aqui o segundo ponto, que é comunhão em meio à traição. Verso de número 23, tomai isto é o meu corpo. Mesmo sabendo que havia um traidor entre os discípulos e que ao final todos o abandonariam, Jesus prossegue com sua missão de amor. Instituiu a ceia do Senhor, dando novo simbolismo ao pão e vinho. Não pretende romper laços, antes deseja estreitar a comunhão. A palavra grega para corpo não é sarx, que significa carne, mas soman, corpo ou ser, indicando que Jesus está falando de si mesmo como uma dádiva total e sem reservas. Já a referência ao cálice, como meu sangue, remete à sua própria vida derramada em favor de muitos. Então aqui é a instituição, da ceia. Nesse momento aqui, Jesus está instituindo a ceia para que os discípulos entendam este momento, entendam a importância deste momento. Terceiro ponto, aliás, fala a respeito do abandono em meio à crise. Verso de número 27. Todos vós vos escandalizareis. O gesto amoroso de Jesus ganha conforto, ganha contorno mais impressionante diante da dolorosa profecia. Todos, sem exceção, irão abandoná-lo em meio à crise, do verso 27 até o 50. Pode haver apenas um traidor direto, que é Judas, mas ao amanhecer, a verdade é que todos os discípulos trairiam o servo, seja por cobiça, fraqueza, medo ou covardia. Toda a vida, como o pastor preocupado com suas ovelhas, Jesus se apressa em ministrar palavras de esperança,
reafirma que ressuscitará dos mortos e em breve irá para a Galileia, a fim de se reencontrar com eles. O reino de Deus se estabelecerá pela soberana vontade do Senhor e não com base no acerto ou desacerto do ser humano. Maravilhoso perceber, né, que em meio àquele momento de crise, de dificuldade, aonde Jesus estava enfrentando a parte mais difícil de sua vida, mesmo assim ele conforta e traz esperança aos seus discípulos. Então, em um momento de tamanha dificuldade, seja qual for, saiba que Jesus ele compreende a dor que você passa e ele tem uma palavra de esperança. Pode ser a pior situação. O nosso Deus ele tem sempre uma palavra de esperança. O último tópico aqui fala a respeito da prisão. E o primeiro ponto é a angústia no Getsêmani. Minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus está no Getsêmani, do hebraico, prensa de azeite. Esse episódio só pode ser compreendido à luz daquilo que está prestes a acontecer. Na cruz, ele carregaria em seus ombros os pecados de toda a humanidade. Então, sentir o peso do pecado em seus ombros, né? E não só o pecado de uma pessoa, mas de toda a humanidade, e não somente o pecado, mas a consequência dele também, que é a separação de Deus e depois a morte, isso certamente é uma dor incomparável e foi o que Jesus carregou por nós. Daí o motivo de sua tremenda angústia, né, e sofrimento. Segundo ponto aqui é o beijo de Judas e o jovem desnudo. Logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, Mestre, e o beijou. Marcos capítulo 14, verso 45. Ao encontrar-se com o servo, Judas não apenas o beija, mas o beija calorosamente, sem reservas. O termo grego para a palavra beijo, no verso, é kataphilein, remetendo a beijos longos e apaixonados, um puro cinismo e zombaria. A rendição não violenta de Jesus prova o exagero das armas usadas para prendê-los, espadas e porretes. Ao ser tratado como criminoso, mais uma profecia se cumpre. Isaías 53. Com sua prisão, todos fogem. Neste ponto, outra exclusividade do Evangelho de Marcos é um jovem que fugiu nu, deixando a sua veste para trás. A fuga desse jovem é motivo de inúmeros comentários, pois não temos como saber se era João Marcos ou um seguidor anônimo. Provavelmente a resposta mais acertada é que se trata do próprio escritor e que esta é sua maneira de dizer: eu, ainda jovem, estive ali sem mencionar o seu nome. Então, muitos interpretam esse episódio do jovem aqui que foge nu como sendo o próprio Marcos. Essa é a interpretação mais aceita pela tradição. E falando a respeito um pouco do beijo, né, é algo totalmente falso, né? Um momento ali de falsidade ao extremo da parte de Judas ao se referir a Jesus carinhosamente e dando-lhe um beijo. Sabemos que era um costume dos judeus cumprimentar um ao outro com o beijo, né? O ósculo, chamado assim, mas não vemos em nenhum momento isso acontecer, somente aqui. Né? Somente nesse episódio. E o terceiro e último ponto aqui é a deserção de Pedro, verso de número 71. Não conheço esse homem de quem falais. Essa foi uma fala de Pedro, né? Pedro fora elogiado por Jesus quando o reconheceu como filho do Deus vivo. Testemunhou inúmeras curas e milagres, inclusive de sua sogra, e experimentou a transfiguração do servo
né, do nosso Senhor. Até foi salvo por Jesus de morrer afogado, no episódio que andou sobre as águas. Integrando o seu seleto grupo de mais próximos, afirmando-se inclusive como uma espécie de líder, Pedro desfrutou de momentos inesquecíveis e privilégios especiais, chegando a jurar fidelidade absoluta a Jesus. Porém, naquela mesma noite, Pedro nega a Jesus não uma, mas 3 vezes. Não apenas nega, mas jura e até pragueja que não conhecia esse homem. O mesmo homem que estivera lado a lado, por cerca de 3 anos. Então aqui foi um momento de muita tristeza, né? Um momento de... Nós entendemos aqui, vemos que Pedro não estava preparado para esse momento, não como esteve depois, até mesmo ao ser crucificado em favor, né, por conta do Evangelho. Mas Deus conhece os nossos corações. Nós vemos que Jesus não condena Pedro por isso, ao contrário, vai atrás dele e o traz de volta para o reino. Mas todos nós temos momentos de fraqueza e de decepcionar a Deus, né, com as nossas ações, atitudes, e não foi diferente com Pedro. A grande sacada aqui, né, é que ele retorna, ele volta, ele é resgatado. E isso Jesus faz com qualquer pessoa que tenha um coração, né, arrependido. Jesus vai lá e resgata essa pessoa e fez isso com Pedro. A aplicação pessoal diz assim: em momentos decisivos, o melhor fazer é prostrar-se aos pés do Pai em oração, na busca de força e sabedoria. Assim fazendo, nossas ações e reações realizarão mais a vontade de Deus do que a nossa. Espero que essa lição tenha edificado a sua vida e eu agradeço você por nos acompanhar até aqui. Peço agora que você responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. São 3 perguntas. A primeira diz assim: em termos de dinheiro, quanto valia o vaso repleto de preciosíssimo perfume importado que Maria de Betânia consagrou a Jesus? Segunda pergunta: segundo a lição, que referência do Antigo Testamento contém a profecia de que Jesus seria traído por alguém que lhe era muito próximo? Terceira pergunta: quais discípulos Jesus convidou para estarem com ele no jardim do Getsêmani? Deixe suas respostas aqui nos comentários. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Fica na paz.